Olá, pessoal, boa tarde. Estamos de volta para as nossas correções, tá? Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai fazer a correção de mais 3 atividades impressas que vocês têm aí. Nós paramos na aula sobre os animais vertebrados e invertebrados, lembram? Eu até deixei um vídeo para vocês assistirem e hoje a gente vai continuar, tá certo? Na atividade que vocês têm aí, essa atividade aqui, ó, da cruzadinha, lembram? Vocês iam ter que completar essa cruzadinha com o nome de 5 grupos de animais que estão classificados como animais vertebrados. Vamos relembrar um pouquinho o que são esses animais vertebrados. Lembram? Os animais que possuem a coluna vertebral. A gente viu o vídeo, a gente fez a atividade na aula passada, a gente viu exemplos de animais vertebrados, tá? Eu vou colocar depois mais imagens para vocês relembrarem um pouquinho sobre esses animais, tá bom? Mas aí nós temos no meio da cruzadinha o nome vertebrados. E vocês iam completar com o nome dos 5 grupos de animais que estão dentro dessa classificação de vertebrados. Então, nós temos o primeiro, que são os répteis, peixes, os mamíferos, os anfíbios e as aves. Esses animais estão classificados como vertebrados. A gente viu exemplos deles lá no vídeo que eu passei na aula passada de ciências. A gente vai relembrar com as imagens que eu vou colocar para vocês, tá certo? Na quinta questão, vem pedindo para você circular o nome do animal que está intruso no grupo, ou seja, ele não faz parte daquele grupo. Nós temos aí 5 colunas, tá bom? Aí na primeira coluna, beija-flor, sabiá, mosquito, ganso e gaivota. Qual desses animais é o intruso? Qual desses animais não faz parte desse grupo? Beija-flor, sabiá, ganso e gaivota são aves. Então, o animal que está intruso aí é o mosquito, é inseto, não faz parte desse grupo. Então, vocês vão circular aí o mosquito, a palavra mosquito, tá? Quem já circulou, só confere se tá certo. Segunda coluna, nós temos jacaré, lagartixa, jabuti, cobra e sapo. Qual desses animais é o intruso? Não faz parte desse grupo? Bom, jacaré, lagartixa, jabuti e cobra são répteis. O intruso aí é o sapo. Sapo é um anfíbio. Depois a gente vai ver as características de cada grupo, tá certo? Só para vocês terem uma ideia aqui, quem é que tá no grupo errado, tá bom? A gente tem que ver pelas características. Então, se todos possuem as mesmas características, fazem parte de um mesmo grupo. O que não possui as mesmas características desses demais animais, ele é o intruso, tá bom? Terceiro, cavalo, porco, onça, urubu e gato. Qual desses animais vocês circularam? Qual deles é o intruso? A gente sabe que cavalo, porco, onça e gato são mamíferos. Vamos já falar sobre os mamíferos também. Então, qual é o intruso? A ave, o urubu. Circulem aí quem não circulou ainda, tá bom? Quem já circulou, confere. Piranha, tubarão, rã e sardinha. Bom, piranha, tubarão e sardinha são peixes. Então, quem não é peixe nesse grupo? Tá fora, ele é um intruso, né? É a rã. Então, vocês vão circular aí a palavra rã. E no último, bicho preguiça, sapo, gia, perereca e salamandra. Já vem logo no começo, né? O bicho preguiça é um mamífero, não faz parte desse grupo dos sapos, da gia, da perereca. Esses outros são anfíbios. A gente vai ver nas próximas aulas cada grupo, tá bom? Hoje a gente vai dar ênfase aos mamíferos, que tem aí mais uma atividade sobre eles. E animais mamíferos, quem são esses animais? Quais as características dos animais mamíferos? Lá na primeira questão, dessa atividade aqui, ó, que vocês têm aí, onde tem mamíferos, vocês vão encontrar questões sobre as características deles, tá certo? Logo na primeira, tem uma frase para vocês completarem. Vocês vão ordenar as palavras e completar aqui de acordo com o que está faltando, tá bom?
Aí a gente vai ver quem são eles. Bom, os mamíferos. Aí tem o tracinho, por pulmões. Os mamíferos respiram por pulmões. Então, vocês vão procurar aí qual é a palavrinha. Respiram, vão colocar ela na ordem e vão escrever no espaço, tá bom? Os mamíferos respiram por pulmões. Mamam quando? Quando é que os mamíferos mamam? Quando pequenos, quando filhotes. Vocês vão procurar a palavra pequenos, ordenar e escrever. E geralmente tem o coberto de... Tem o quê? Tem o corpo. O corpo dos mamíferos geralmente é coberto por pelos. Aí vocês procuram essas duas palavrinhas e completam. Nessa frase já vem falando bem direitinho as características desse grupo de animais. Eles nascem da barriga da mãe, é uma informação que não está aqui, mas é interessante a gente saber. Respiram por pulmões, mamam quando pequenos e geralmente tem um corpo coberto de pelos. Então, vocês podem dar exemplos, a gente viu na atividade anterior. Cachorro, gato, onça, o bicho preguiça, o cavalo, o porco. Nós, humanos, também somos mamíferos, então esses animais fazem parte desse grupo, tá certo? Na segunda, vocês iam fazer a relação, vocês iam ligar uma coluna à outra com as características desses animais, tá bom? Só que agora a gente vai falar da locomoção. Como é que esses animais se locomovem? Como é que eles saem de um lugar para o outro? Aí nós temos aí, ó, baleia, golfinho e foca. Como esses animais eles se movimentam? Vamos lá relacionar. Esses três animais, eles nadam. Então, você vai colocar o número 4, vai fazer a relação. Lebre e coelho são animais que saltam, são mamíferos. Aí você vai e coloca o número 3. Ser humano, rato, boi, mamíferos que andam, número 1. Morcego. Morcego é um mamífero? Sim, é um mamífero voador, né? É um mamífero, sim, o morcego. Tem gente que não sabe que morcego é mamífero. Então, vamos ficar sabendo agora. É o número 2, ele voa. Fizeram a relação? Confiram as respostas, tá certo? Terceira, temos mais um intruso. Vocês vão descobrir nesse quadro o animal intruso e vão explicar por que ele é intruso. Por que ele não faz parte desse grupo. Eu não vou dar a resposta, tá bom? Eu quero que vocês descubram, que vocês me digam lá no grupo qual é o animal intruso e por que ele é intruso aí no grupo, tá bom? Nós temos aí a anta, o morcego, cachorro, ser humano, gorila, leão e canguru. Bom, qual desses animais aqui é um intruso? Descubram, coloquem a resposta e digam por quê, tá bom? Por que ele é intruso? E a gente vai falar um pouquinho mais dos mamíferos agora, na próxima página, na quarta questão. Considerando os hábitos alimentares dos mamíferos, escreva como eles são chamados. Depois, dê 2 exemplos de cada um. Vocês vão colocar aí na letra A. Alimentam-se de vegetais. Quais são os mamíferos que se alimentam de plantas? Ou só de carne, né? Como é que eu chamo os animais que se alimentam de vegetais? Para quem não sabe, eles são chamados de herbívoros, que se alimentam de plantas. Vou dar o exemplo de um e vocês vão procurar o outro. A girafa, por exemplo, é um mamífero que se alimenta de vegetais, então herbívoro. Alimentam-se somente de carne. E aí? Carnívoros. Animais carnívoros se alimentam de carne, como é o exemplo do leão, né? Ele é um mamífero que se alimenta de carne, tá certo? Alimentam-se de plantas e outros animais, que comem as duas coisas. Tanto se alimentam de plantas como de animais também. E aí? O exemplo de um animal que come planta e outros animais é o morcego, a raposa. E eles são chamados de onívoros, porque eles se alimentam de carne e também de vegetais, certo? Então, vocês vão colocar, eu dei o exemplo de um animal de cada
tipo de alimentação, vocês vão colocar o outro, tá bom? Quinta, copie as frases substituindo cada símbolo por uma das palavras a seguir. Aí nós temos aí a letra A. Mamíferos são animais que da barriga da mãe, que, lembra que eu disse agora há pouco, nascem da barriga da mãe. Então, vocês vão copiar a frase, trocando o símbolo pela palavra nascem e vão escrever ela de novo. Mamíferos são animais que nascem da barriga da mãe. Letra B. O peixe-boi é um mamífero aquático, né? Um mamífero aquático. Vocês vão escrever aqui, trocar o símbolo. Na letra A, nós temos duas palavras, tá bom? Mamíferos são animais vertebrados que nascem da barriga da mãe. Então, vocês vão completar com duas palavrinhas. Nascem invertebrados. Na letra B, o peixe-boi é um mamífero aquático. E na letra C, o homem é o animal. Aí vocês vão colocar a palavrinha dominante no planeta pela sua inteligência. É isso que nos diferencia dos demais animais. Combinado? Agora vocês vão corrigir. Quem já fez, quem não fez, faz primeiro sozinho e depois só confere as respostas, tá certo?